Meus amigos, neste segundo bloco, com a doutora Adriana de Mello Nunes, nós estamos falando do sistema penitenciário. Porém, no primeiro bloco, nós fizemos aí um passeio por sistemas que antecedem aos presídios. Ou seja, o problema começa mais atrás, desde a infância, problema já de abandono dessas crianças e falta de estrutura do Estado. Agora vamos falar um pouquinho de presídios mesmo, Fundação Casa e Presídios. Todas as instituições estão degeneradas ou tem algumas com bons exemplos? Bom, se você considerar que essas duas instituições, né, a Fundação Casa e o Sistema Penitenciário Paulista, eles são enormes, né? A Fundação Casa tem mais de 142 unidades, né? Tem uma média de 9 mil adolescentes, creio que hoje, enfim, eu não tenho os dados de hoje. O Sistema Penitenciário tem 156 unidades, 153 unidades, tem 213 mil pessoas distribuídas nessas 153. Então, é óbvio que é muito complexo isso, né? Você não pode pegar e falar, não, veja, o sistema penitenciário inteiro está degenerado. É claro que quando você tem, por exemplo, um centro de detenção provisório, que, aliás, foi um dos reclamos que o secretário de administração ontem, doutor Lorival, durante uma reunião do Conselho Penitenciário na qual estivemos com ele, ele reclamou isto, né? Então, assim, veja, o centro de detenção provisória, que são unidades que a arquitetura não foi feita, não foi concebida para permanência longínqua da pessoa encarcerada, ao contrário, ela foi feita justamente para uma permanência provisória. Hoje, as pessoas permanecem por muito mais tempo, praticamente cumprem a pena toda ali. É uma unidade que não tem lavanderia, agora as novas parece que vão ter, mas não foi concebida para ter lavanderia, porque, enfim, as roupas iam em vinhos de outras unidades com estruturas de lavanderia muito maiores. Não tem uma cozinha adequada, portanto, a comida também tem que vir de outra unidade, de unidades que têm cozinhas maiores. Então, tudo isso que eu estou falando é questão de gestão do cotidiano. Você pensa em presos, as pessoas vão prendendo e vão arrancando das ruas e jogando, mas não pensa que aquela pessoa é mais uma pessoa, é mais uma roupa. Então, é óbvio que você tem um corpo funcional planejado para unidades que cabe 1.700 pessoas, onde você tem quase 3.000, é impossível você, numa estrutura para 1.700, dar conta de quase 3.000, 2.000. Não, é inadministrável. O tratamento acaba sendo desumano. No entanto, eu tive a honra, o prazer de, apesar da superlotação, que inviabiliza o gerenciamento de qualquer espaço, inviabiliza o gerenciamento da sua casa, do hotel, do hospital, de qualquer espaço, também inviabiliza o gerenciamento cotidiano do sistema penitenciário. Então, o que você faz? Você abre, recebe, tranca a porta e seja o que Deus quiser. E ali que eles se matem lá dentro. Você vai fazer o quê? Como é que você vai controlar? Não é? Não tem como, ou seja, o Estado está distante do convívio interno dos presos. O senhor já tem recentemente visitado um CDP? Exemplo, estivemos no CDP de Pinheiros 2 anos atrás. Estava tão cheio, que a gente olhava da área de segurança dos raios, são 4 raios, e com um espelho, né, o vidro, eles não te veem, mas você os vê, eles rodeavam no pátio, tão cheio quanto a 25 de março. E ficavam ali rodeando. Sem atividade nenhuma. No centro de detenção provisória não é possível. Portanto, assim, é necessário que sejam aplicadas medidas alternativas à prisão. Não é mais possível, porque assim, nós não temos condições de oferir periculosidade de pessoas que estão em processo criminal. Se você for pegar todas as sentenças criminais e você não tem um dado sobre a personalidade do réu, fica muito assim, subjetivo demais o juiz condenar uma pena sem ter realmente elementos subjetivos sobre aquela personalidade. Elementos subjetivos têm que ser multidisciplinares. Tem que ter avaliação psicológica, tem que ter avaliação social e, se necessário, avaliação psiquiátrica, se necessário. Mas você tem que saber quem é aquela pessoa, qual a história de vida dela, qual o impacto que ela acarreta na sua comunidade. Mas isso não é feito. Não é, então. Então é mais fácil falar assim, quer saber? Prende. Pronto. E prende. E fica ingerenciável. A par dessa superlotação, que inviabiliza qualquer coisa, você tem
iniciativas, como agora a OAB e o Conselho Penitenciário, eu representando ambos tenho acompanhado, como as que nós estamos vendo. Eu quero fazer um registro, né, da Fundação Casa. Eu admiro muito a gestão da regional de Franco da Rocha, especialmente complexo Franco da Rocha. Acho que é um lugar que vale a pena o senhor visitar, vale a pena ver, porque dá um cenário muito interessante de temporal e de o que é uma medida socioeducativa, o que é o SINASE, quais as discussões técnicas possíveis em torno desses temas multidisciplinares que envolvem o ser humano, enfim, e no Centro de Detenção Feminino do Butantã, perdão, Centro de Progressão Penitenciária Feminina do Butantã, que é uma unidade, para mim, muito interessante, porque ela é uma unidade de semiaberto. Então, ela recebe presas, né, que vêm da penitenciária feminina da capital, muitas com penas longas, e da penitenciária feminina Santana, que cabe quase 2.500 mulheres, está no limite, não está superlotado lá. Enfim, unidades femininas e masculinas sem médico, porque os médicos não se interessam em prestar concurso para atuar no sistema, não se interessam, não prestam concurso, né, então não tem médico. Não tem assistência jurídica para todos, obviamente, enfim. Mas, na penitenciária do Butantã, que é esse semiaberto, é uma passagem muito curiosa. Porque, nas condições que hoje o sistema prisional oferta para a pessoa em regime semiaberto, precisa ser muito macho para voltar. Seja homem ou mulher, tem que ser muito valente. Porque, assim, se você tiver a sorte de chegar e conseguir um trabalho, porque, veja, também o empresariado não facilita, né? O empresariado, eles não veem a mão de obra prisional como uma mão de obra que possa vir a ser qualificada. Não é? E também não vê as vantagens financeiras que existem em torno disso. Então, assim, esse espaço aqui e qualquer outro espaço é fundamental. É importante que se divulgue isso, porque há um programa chamado Proegresso no estado de São Paulo, que, assim, o Proegresso visa justamente ofertar emprego para a população encarcerada em vias de sair. Não é? Então, o trabalho da direção do Centro de Progressão Penitenciária está sendo, basicamente, encontrar trabalho para essas mulheres. Né? Aí ela sai com um passe de ônibus de ida, um de volta, e a pulseira eletrônica. O sistema de monitoramento lá é muito interessante, porque, enquanto tem presa na rua, tem o monitoramento funcionando. E o funcionamento do sistema é muito interessante, porque você pode descobrir qual é o percurso da pessoa, você clica lá o nome, o dado da pessoa, o dado da pulseira, você vê aonde a pessoa está naquele momento, se ela está na condução, se ela já está no local de trabalho, circundado por um raio que ela pode transitar livremente sem que seja acionado a ultrapassagem de limite. Quer dizer, ninguém conhece o sistema de monitoramento eletrônico e, por isso, acha que é ineficaz aplicar o monitoramento ao invés do encarceramento. É muito mais tranquilo, você fica com a consciência mais tranquila. Não? Se eu for juiz criminal e sabe perfeitamente do que eu estou falando. Enfim. E lá, o que acontece? A luta dessa diretora é pôr as mulheres na rua, porque quanto menos mulheres em regime semiaberto dentro da unidade, mais fácil gerenciar a vida delas. Porque, veja, as pessoas acham que está no semiaberto, acorda de manhã, sai, vai passear, bater perna e volta. Não é assim. O semiaberto é uma conquista, não só da presa perante o judiciário, que vai conceder autorização para ela usufruir do benefício, é uma conquista em relação a ela, sendo observada pela dinâmica daquela unidade, que tem uma relação de sobrevivência, de subjugação, que é sempre perversa. Prender não é da nossa natureza. Nós somos feitos para caminhar, para avançar horizonte afora. Nós não somos feitos para prender. E nós, ao prendermos, nos prendemos e nos institucionalizamos. Então, assim, a gente não tem espaço nem para falar da qualidade de vida dos encarcerados ou por que foram parar no cárcere, que dirá do servidor, né? Apesar também dos esforços, por exemplo, de capacitação que a Escola de Administração Penitenciária tem feito. Então, hoje você tem profissionais que têm mais condições de refletir sobre qual é o papel dele como agente penitenciário, porque o agente público é ele que faz com que a lei se efetive. Não adianta mudar a lei toda hora, também concordo plenamente com o senhor, chega e lê, a gente não precisa. O que a gente precisa é de criação de normas internas, procedimentos internos que têm que ser muito claros, muito precisos, para que, uma vez entendidos, possam ser cobrados. E assim, o servidor precisa de uma direção. O preso precisa de uma direção. Eu já vi adolescentes e adultos rezando pela presença do Estado, pela força do Estado, por alguém para dizer, ó, meu caro, você não pode invadir o espaço dele, onde termina o seu, começa o dele.
Quando não tem quem faça isso, que sirva como mediador do conflito, aquele mais fraco fica subjugado. E ele está sendo, então, atacado. A sua integridade física, psíquica está sendo atacada. Então, o que acontece? O Estado acaba sendo um enorme monstro que engole o crime e vai praticando crime. Engole o crime, pratica crime, engole o crime. Sobretudo dentro dos presídios. Ele se alimenta dele mesmo. Nossa, que horror. Parece aqueles monstros verdes de gosma. Mas dentro dos presídios, o que a gente vê é uma prática reiterada de crimes. Exato. É porque ou pelo próprio preso, mas sobretudo pelo próprio Estado. É um local. Por ação ou omissão. É um local de prática. Mas de não crimes. é só o Estado executivo que a gente está conversando, né? A gente está falando de Estado legislativo e o judiciário, que na verdade produz o cliente. Se o judiciário aplicasse as leis alternativas à prisão, talvez o executivo, acho que tinha que ter mais assim, por exemplo, eu pensava quando eu era advogada, por que o diretor, quando abre o camburão e desce 50 presos, ele fala, não, peraí, aqui não cabem mais 50, eu vou estar praticando crime se eu receber esses 50 presos, porque eu não tenho condições de respeitar a lei de execuções penais se esses 50 presos entrarem aqui na minha unidade que eu estou dirigindo. Eu falo, por que ele não se nega a receber? Porque senão quem vai preso é ele. O senhor está sendo obrigado a praticar crime, vai receber os presos, porque eu não tenho onde enfiar, leva para casa. Não é? Leva para casa. Agora, e por que isso? Por que isso? O senhor, seja franco, no fundo da sua alma, o senhor acha realmente que dos 213 mil jovens encarcerados, todos babam de tão perigosos? Não. Mas há uma fatia que precisa de prisão. Sim. E onde ela está? Violento, perverso. Aonde ela está? Aonde? Tudo junto. Não, então, lógico. Não, mas a gente tem lá as unidades da Regional Oeste, é onde os presos ficam cumprindo o regime disciplinar diferenciado, é onde tem lá líderes de facções. Sei. Quantos tem? Não. Quantos tem? Não, então, assim, a gente tem um projeto dentro dessa penitenciária do Butantã, porque eu fico mudando de assunto e acabo perdendo o que eu estava dizendo, mas é o meu jeito. Enfim. E a gente tem levado uma série de a sociedade civil para dentro, né? Como? Eu faço dança, levei minha companhia de dança para fazer uma oficina e uma apresentação de contemporâneo. Uma oficina e uma apresentação de flamenco. Uma aula sobre a origem do flamenco. Pasme, tinham várias espanholas lá. E adoraram a explanação. Era um momento em que elas estavam livres, elas estavam dançando a dança do seu povo, do seu estado, da sua língua, com a sua música, né? A gente tem grupo de meditação, a gente tem um grupo de diálogo, a gente vai simplesmente lá ouvir essas pessoas, porque a gente acha que porque elas são presas e humildes, elas não têm nada para dizer. Bom. A gente só tem o que para dizer. Então, quando você para ouvir, é onde você realmente percebe que aquele universo não é só a perversão. Tem pessoas que realmente sentem. Tem pessoas que realmente querem voltar para casa. Tem pessoas que realmente não têm para onde ir. Tem adolescentes que realmente não queriam sair da Fundação Casa e que batiam na porta para querer entrar de volta. Que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Vou voltar para onde? Abrigo, não tem nada, não tem trabalho, não tem, escola, nada. Não tem. Olha, eu vou lhe falar, viu? Se a gente tivesse uma rede de proteção, se a gente realmente tivesse uma disposição para falar, não, pessoal, chegamos no nosso limite, porque nós chegamos no limite, doutor Luiz Flávio, nós chegamos no limite. Daqui para frente é animalização. Pura animalização. Não tem mais onde enfiar mais. Não é só o sistema, estou falando fora também. É animalização. Sim. Olha, eu conversei com um adolescente uma vez, porque o bom de ser ouvidora e não ser corregedora é que você tem uma flexibilidade, você não precisa ser até a forma. Então, a gente chegava nas unidades e tentava fazer diligências diferentes. Óbvio que a gente ia verificar, mas você não precisa verificar com uma lupa e com um chapéu de Sherlock Holmes. Você pode verificar de um outro jeito. Então, a gente tentava estabelecer bate-papos, espaços para conversa. Então, a gente põe a mesa fora, no pátio, com cadeira, os meninos iam chegando, vendo se dava para conversar, enfim. E num desses bate-papos, o dia estava maravilhoso, uma mesa plástica branca no meio do pátio. Chega lá um rapaz magro, alto, cabelo loiro, liso, lindo, meio iluminado de sol. Ah, senhora, quero conversar. Ah, pode sentar, vamos conversar, enfim. E a conversa foi. E o que ele me falou? Ele olhava com uma certa ternura, se é possível de novo usar essa palavra, mas era a sensação que eu tinha. Ele olhava os funcionários com uma certa ternura e falava, senhora, esses funça, coitados, eles não sabem trabalhar, eles não conseguem conversar, eles brigam muito. Ninguém sabe quem manda. É, problema.
Falou, eu tenho 16 anos e olha, eu vou ficar mais um ano aqui. Eu sou gerente de biqueira. Eles ganham em um ano o que eu ganho em um mês. Sim. Esse é Meu o pai problema. está preso, meu tio está preso, quem está cuidando da biqueira agora é um amigo nosso, mas ele sabe que quando eu voltar a biqueira é minha. Enfim, meus negócios estão andando bem. Então, sabe, senhora, minha família é assim. Nós somos comerciantes de droga. Tá. Se o país legalizasse, a gente ia pagar até imposto. Sim. Por que não respeita a vontade das pessoas, querem usar e tal, enfim? Aquele menino parecia um filósofo. Aí vão dizer, nossa, olha que advogada louca! Está incitando o crime! Ele está incitando o crime! Ele está valorizando um adolescente infrator condenado à medida socioeducativa por tráfico de drogas ilícitas. Eu ouvi isso. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão, naquele momento ele era o meu usuário, dentro de uma instituição pública que queria ofertar uma crítica ao mecanismo de gestão ao qual ele está submetido. Corretíssimo. E facilmente. Era uma unidade conflituosa mesmo. E o nosso sistema não ouviu, mas o Mujica do Uruguai ouviu. E é o que vai fazer agora no Uruguai. Sistema legalizado e tudo. Vamos no terceiro bloco voltar a esses temas todos, o sistema penitenciário, violência dentro do sistema penitenciário e, sobretudo, a questão fundamental que você colocou. Nós estamos chegando no limite do nosso lado animal. Voltamos a esse assunto já já. Até já.